Olá, eu sou Gisele Sodré, neuropsicóloga, e nós estamos em mais um Papo Cabeça, esse quadro maravilhoso, nesse mês com uma edição especial, que é o mês das mulheres. E cada semana eu vou estar com uma mulher especial e hoje eu estou com a Bianca Areias, que trabalha como design de interiores e com design terapia. Tudo bem, Isso. Bianca? Seja bem-vinda. Quero que você... O que é design terapia? Então, é a cura através do ambiente. Que legal! E E aí, aí? essa cura através do ambiente é feita através de quê? Então, são uma integração de várias técnicas, né? Eu trabalho com a psicologia das cores, como a gente estava conversando, através dos elementos sensoriais, Legal. né? Tem a radiestesia, tem o reiki, que também é através de energia, mas tudo é através da física quântica também. Cheiro também do ambiente, coisa assim? Sim, é um pouquinho de cada coisinha dentro de um perfil traçado psicológico, né, do cliente. Eu chamo de cliente, pela psicologia, paciente. Mas no meu caso é mais um detalhe, um plus, porque a design terapia... Se aquele cliente seu mais agitado, dependendo da profissão que ele tenha, de repente ele chegar numa sala mais clean, ai, de repente uma árvore, alguma coisa, uma planta, que de repente traga mais aquela leveza, aquela tudo que no ambiente vai poder trazer para ele mais paz para dentro da casa. Seria isso, mais ou menos? Isso, Deixar a casa... também tem a biofilia, né, que é essa parte das plantas. Então, é como se criasse um ambiente específico para cada cliente. Legal. Né, dentro da personalidade. Cada profissão exige um perfil comportamental, por exemplo. Então, Sim. desse perfil comportamental, eu crio traços que vão abordando. Por exemplo, numa família. A família tem 4 pessoas que moram na mesma casa, ou 5 pessoas que moram na mesma casa. Todas elas têm o mesmo perfil psicológico? Não. Não. Cada um é um indivíduo diferente, Sim. com personalidade diferente, com necessidades diferentes. Antes da gente se aprofundar um pouco mais sobre essa profissão maravilhosa que eu adorei, como tudo isso começou, Bianca? Vamos falar sobre relacionamento, né? Vamos falar desse primeiro relacionamento, né? Do teu primeiro casamento, como é que foi isso até você chegar nessa profissão maravilhosa? Então, antes de eu trabalhar com o design, eu trabalhei no banco. Trabalhei 13 anos no banco e lá eu fui escalando todos os cargos possíveis. E chegou numa fase que eu falei assim, não, estou bem o suficiente, não tem mais para onde ir. E aí eu era casada nessa época e meu marido veio a falecer com 42 anos de falecimento de morte natural. E aí eu olhei para dentro, eu fui olhar para mim e falar, eu não quero sair de Você casa. tinha uma filhinha, né? Então, 3 anos. tinha uma filha, né? Na época ela estava com 3 Tinha, não anos. tem, né? Tenho. Na época ela estava com 3 anos e eu não queria sair de casa 6h10 da manhã e chegar 9 horas da noite. Né? Na época, a gente chegou a ter 3 funcionárias dentro de casa, que era a babá, era a empregada e a faxineira. Sim. Então, assim, isso, né? E aí eu falei, nossa, isso tudo vale a pena? Se eu pagar todas essas pessoas para assumir o lugar que eu gostaria de estar, quanto que seria, né? E aí eu parei para rever toda a minha vida e falei, não, a minha filha já perdeu o pai, então agora não quero que ela perca a mãe, né? Mesmo E que seja naquele pro momento trabalho. você passou a ser pai e mãe naquele momento, né, para ela, né? Então você teve que rever tudo isso, né? Sim. De tempo. E aí, o que me levou a trabalhar com isso? Eu comprei meu primeiro apartamento com 24 anos e comprei ele estava todo muito ruim. E aí eu fiz uma obra. E quando eu fiz a obra, eu vendi por 5 vezes mais. Porque você, com a sua aptidão, você foi ali deixando ele num super bonito, super identificável, né, e tudo mais. E aí você começou a ter esse talento. Naquele teu marido momento, na época ainda era vivo e incentivou. sim, ele me incentivava em tudo. Legal. E aí, nesse primeiro momento, eu fui por instinto, né? Porque eu achava que era bom, porque eu já estava acostumada a
através da minha mãe também, que sempre foi muito de casa. Aham. E aí eu fui e vi que aquilo ali era um segmento que era possível ganhar dinheiro, fazer dinheiro assim. Então, desse Unir o útil ao agradável, né, Bianca? Tempo para sua filha, uma renda, com a coisa que você gostava de fazer. Uniu três coisas importantes. Então, sabe quantas vezes eu já me mudei? Desde 10. 2000, não. Desde 2006 até hoje, Não. 17 vezes. Uau. Chutei baixo, então. 17 vezes. E assim, muitas delas foi fazendo isso, comprando apartamento, reformando apartamento, valorizando Sim, e vendendo. fazendo dinheiro. Mas é uma empresária nata. Então, eu vi essa oportunidade quando estava na época do boom imobiliário, né? Então, Sim. para mim foi muito importante porque construiu quem eu sou hoje. Sempre foi daqui de Niterói? Eu nasci em Brasília. Nasci em Brasília, morei em Cuiabá há um tempo, onde a minha irmã nasceu. E aí eu vim para Niterói com 7 anos. Ai, basicamente sempre morou aqui, né? É. Mas agora vamos falar um pouco desse luto, né? Como que foi, tão jovem, 32 anos, né? Sim. Você casado com um casamento, né? No início, com uma filhinha de 3 anos, vivenciar. Como é que foi vivenciar esse luto? Como é que é viver esse luto na sociedade? Como é que a mulher jovem vive esse luto, essa perca tão jovem desse marido? Então, eu acho que, pela minha experiência, a sociedade olha a viuvez tanto quanto olha para uma mulher separada, né? Massacra. Sempre com um olhar como a gente tivesse menos valor por isso, né? E na verdade, muitas pessoas, e geralmente quem nos acolhe são as pessoas que passaram pela mesma dificuldade, Sim. né? E assim, eu e o meu marido eram muito ativos na igreja, né? E a gente vivia na igreja, trabalhávamos na igreja e tínhamos todo um relacionamento de uma vida cristã. Então, o que acontece? Com o falecimento dele, muita gente me olhava e não sabia o que dizer, não sabia o que falar, não sabia o que esperar, né? Tinha muita gente que falava assim, você está entre safra, né? Como se perder alguém. Como se você fosse uma laranja ali, madura, podre ou verde, né? Então, assim, como se você fosse culpada pela perda que você estava vivendo, o luto que você estava tendo, né? Exatamente. Então, não teve nenhum acolhimento, né? Tive o acolhimento da minha família e de pessoas que sabiam, assim... Mas eu me refiro a essas falas, né? Nessas falas não teve nenhum acolhimento, né? Não. Mas graças a Deus teve um acolhimento familiar. Sim, que foi a base para eu não, né, assim... Família é tudo, né? Não, E teve uma amiga muito especial também, que fez a mudança em mim, porque ela me apresentou para 15 mulheres viúvas recentes, e cada uma contou a sua história, e todas elas tinham a mesma trajetória, e que não foi nada diferente comigo. Assim, parece até que são etapas. Tell story, né? A força dessa história, como é que é bom, né? E uma em particular, que era a porteira da casa dos meus pais, ela me chamou e ela falou assim, não deixe que acontecer com você o que aconteceu comigo. Ela ficou 8 anos na cama, quando o marido dela faleceu, porque ela ainda estava grávida. E quando a primeira vez que ela olhou para o filho dela de verdade, o filho dela já tinha 8 anos. E aquilo me impactou muito, sabe? Sim. E eu falei, não, eu não quero perder de ver minha filha crescer, eu quero ser a mãe. Então, por muitas vezes eu estava com a minha filha brincando, e quando vinha a dor do luto, eu saía de perto. Você pensava, tipo assim, ele vive aqui através dela, né? Ele vive, tá aqui, do nosso amor, é nossa filha, do nosso fruto do que a gente viveu de bom, né? E foi bom enquanto o tempo que teve até aqui, naquele momento, eu não né? tenho dor do luto, eu nunca tive, em momento algum. Recomeçar essa minha nova história, né, com a minha filha, foi desafiador, né?
a dor do luto não teve mesmo, com toda a realidade, assim, eu entendi em Deus, entendo através da espiritualidade que nós estamos de passagem. Óbvio que, assim, no nosso sentimento egoísta, a gente nunca quer que ninguém vá. Sim. Mas eu soube entender isso, né? E com isso, eu vim buscar esse trabalho de design porque eu queria ter mais tempo com a minha filha, eu queria poder levar ela para o colégio, buscar ela no colégio, eu queria estar em casa quando ela voltasse do colégio. Você disse que teve essa dificuldade de reconexão, né, com ela e tudo mais depois do luto, né? Que o luto meio que... Como é que foi isso? Essa conexão? Então, eu tava, né, assim, o primeiro ano do luto, eu tava naquela dor, né, de entender o que eu ia fazer de novo na minha vida, como que eu ia estar processando aquilo, como que eu ia idealizar, porque dentro do meu casamento eu tinha um planejamento, né, de coisas, de sonhos em comuns a se cumprir. Sem ele, eu tive que rever todos esses sonhos. E com a minha filha, o que me fez me conectar com ela e buscar nela um orgulho, uma admiração, foi ser professora do Kids, né, da escola dominical das crianças da faixa etária dela. Então, ela tava. Aí, quando ela fez 5 anos, eu estava na escola no 5 anos. Quando ela fez 6 anos, eu estava nos 6 anos. Quando ela estava com 4, começou com 4. Pra você estar sempre naquele acompanhamento e se conectando, né? Sim, e porque ali eu estava brincando, interagindo com outras professoras, que eu não estava sozinha, e com outras crianças. Então, assim, as outras crianças me admirarem como professora e ela vê que eu podia ir além, entendeu? Isso foi muito forte para mim, para ela. E gerou nela um sentimento também de acolhimento. A minha filha é muito acolhedora. E é muito acolhedora. Por quê? Porque quando eu estava dando aula, chegava uma criança nova na igreja, ela que acolhia, ela que apresentava, ela que fazia. Então ela ainda é essa, né, hoje essa adolescente acolhedora. com 15 anos, mas ela é muito solícita. Então essa passagem ali minha com ela deu a base, sabe? Para ela ser mais forte, porque a gente não teve escolha, a gente teve que ser forte. Sim, e durante 6 anos você ficou viúva ali, né, e fortalecendo esse vínculo entre vocês duas, que eu acho que foi um tempo fantástico, dela passar da primeira para a segunda infância, né? Sim. E aí você teve um novo relacionamento. Tive. Então, logo depois, logo que eu fiquei viúva, minha irmã, ela estava se formando em psicologia. Ah, que legal. Aí ela me apresentou uma terapeuta que eu fiz um acompanhamento durante esses 6 anos. A gente está vendo como é que é importante o acompanhamento psicológico em qualquer fase que a gente esteja passando na nossa vida. Com certeza, até porque... Principalmente do luto. Com certeza, porque todo mundo tem quem culpar quando os pais são separados. Ah, vai ser igual o seu pai, né? Ou você aprendeu isso com seu pai, ou com a sua mãe. Tem muita essa questão de casal. Eu não vivia isso, porque meu relacionamento era saudável. Mas eu tinha, nessa fala social, né, distorcida, que eu acho que é uma distorção, eu falava assim, gente, se der errado, a culpa é de quem? É tudo minha. E sim. Como que eu faço? Como é que vai ser depender dele que já morreu, que ela tinha 3 anos, né? Então, como que eu vou lidar com as questões que ela precisa? Foi com esses medos todos pra terapia. E aí o que acontece? Foi o meu melhor feedback. Porque quando eu tinha dúvida, porque a criança ela vai mudando, né? Sim, são fases. São muitas fases. E aí, todas essas fases, eu tinha um feedback de uma psicóloga que eu chegava como você tem, né, um relacionamento. Você tem a mulher com o marido com a mulher. Eu conversava com quem? Com a psicóloga. Sim. Então, eu tinha um feedback de alguém técnico que podia estar me orientando da melhor forma possível. E, assim, graças a Deus que eu tive essa consciência, minha irmã me indicou essa pessoa, ter o direcionamento para que eu ia levar a minha vida. A minha como mãe, a minha como mulher, né, dela. Sim. Então, assim, eu consegui separar essas 3 coisas que para mim foram muito importantes. E aí você conseguiu
se alinhar, se reconectar, olhar para dentro de si e entrou num novo relacionamento. Pois é. E aí esse relacionamento já não foi tão bom quanto foi o seu primeiro. Não. Mas a princípio era muito bom. No início tudo é flores. Não, então, quando começou o relacionamento, eu tava super feliz, né? Eu tava assim, extasiada, né? Muito, muito feliz porque assim, quando você vive o luto, a gente acha que não vai amar de novo, Sim. né? Que não vai se relacionar de novo, que não vai ser tão legal de novo, né? Existe várias coisas que... Vários questionamentos. Né? Da dor. Acho que quando eu falo da dor de si própria, né? Porque, tipo assim, eu vivi algo tão bom. Sim. Como que eu vou viver algo tão bom de novo? Não vai. Mas vai viver tão bom, mas não igual aquele, porque não existem relacionamentos iguais, né? Quando eu comecei nesse relacionamento, que era um estereótipo de um perfil de homem que eu idealizei na minha cabeça, sei lá, eu me vi muito feliz por estar amando de novo. Sabe, é como se eu escutasse todas aquelas músicas românticas e falasse, nossa, que fofo. Nossa, eu tô vivendo o romance da Disney. Aqueles filmes, né? Mas ficou Disney 6 anos? Não foi Disney 6 anos. Teve altos e baixos. Começou a ter coisas diferentes do que eu estava acostumada a vivenciar. Porque assim, um relacionamento, eu não gosto de rotular. Né? Uhum. Não é porque o meu primeiro marido era evangélico que todo homem evangélico é perfeito. Sim. Não é bem isso. O pai da minha filha é meu melhor amigo. Então, quando eu entrei nesse segundo relacionamento... Projetou a mesma coisa. Eu achei que minha régua era alta, sabe? Eu falo que minha régua era alta. Meus pais... Sua régua de projeção era alta, mas aí não foi compatível ao longo do tempo que você foi ficando, né? Meus pais são casados há 46 anos. Lindo. O meu casamento foi muito bom. Sabe? E como você descobriu que não foi bom? O que não foi bom? Foi um relacionamento tóxico? Como foi isso? Então, eu falo que foi... Porque durante 6 anos teve seus altos e baixos, né, que você disse. A gente namorou, né, durante um tempo. Eu já tinha, né, um sonho ceifado do luto. Quando entrei nesse relacionamento, como toda mulher, eu acho, né? Toda mulher quer ter um relacionamento saudável, ter um marido, ter a sua família estruturada. Exatamente, reconstruir. Durante um tempo, na minha cabeça, deu muito certo. Porque eu vivenciei muitas coisas boas. Lembra que eu te falei que eu comprei e vendi vários imóveis? Sim. Então, quando eu conheci ele estava recomeçando a vida com a história que ele tinha me contado, super triste, né? E aí eu fui ajudar ele. Estava separado também. Recém-separado e tal, tinha 2 anos que ele estava separado. E aí eu ajudei ele a refazer a vida dele, vamos dizer assim. Quando você tá com alguém, você espera o quê? O que eu quero pra mim, eu quero pro outro. Sim, se a gente tá junto, quer o bem do outro, né? A gente tá somando. Então, se eu tenho essas ferramentas, por que não proporcionar essas ferramentas para a pessoa que eu estava? Sim. E que naquele momento eu amava. Eu fui dando todo o suporte que eu podia com o meu conhecimento, network, com o meu trabalho, com tudo isso, financeiramente também. Aí, como a casa estava em obra no início, ele estava ficando na minha casa. Pronto, aí começou a eu ver a pessoa com qual realmente eu estava me relacionando. Eu vivenciava uma coisa com ele, às vezes a gente ia a um evento social e via ele contando coisas que não condizia com a realidade dele, de fato, nem com a minha. Mas sabe aquela coisa para tirar onda, para se gabar, para contar vantagem? Eu ficava olhando aquilo, para mim não fazia muito sentido aquilo. Eu acho que foi o meu primeiro alerta, sabe? Do tipo, como que tá falando isso com tanta naturalidade que não é verdade? Tentar enlouquecer a Bianca, né? Sim. Naquele relacionamento, naquele tóxico que estava acontecendo ali. Sim. Eu não gosto de fazer comparação, porque nenhum relacionamento é comparável. Mas, assim, por exemplo, no meu primeiro casamento, o meu primeiro marido... Querendo ou não, a gente acaba comparando, né, ele falava assim... minha mulher só cozinha comida internacional, eu não como arroz e feijão em casa, porque eu gosto de cozinhar, e então eu sempre gosto de fazer coisinhas assim, sabe? Diferente, né? Sim, eu sou do tipo que eu vou num restaurante, eu como e fico
mastigando, tentando ver o tempero e tentar fazer em casa Sim, igual. legal. Lá, nesse relacionamento, eu não sabia cozinhar. Tudo que eu fazia não prestava. Ele vai sempre querer te desvalorizar. Muito. Um relacionamento tóxico, o abusador, ele vai tentar desmerecer e desvalorizar tudo que você faz. Qualquer coisa. A roupa não tá ruim, a maquiagem tá péssima, tua unha não tá legal, tua comida não é boa, você não sabe cozinhar. O cabelo tá sem fazer. O cabelo tá sem fazer. Tem que fazer a raiz, você tem que fazer, sabe? Teu dente não tá bom, e essa maquiagem não tá boa, a roupa tá mal passada. Enfim, tudo que você fizer, ele vai desmerecer, porque assim, esse relacionamento tóxico quer fazer com que a sua autoestima esteja no chão, para que ele esteja sempre aqui. E você sempre olha assim, ó. Nessa dimensão. Meu pai trabalhava com roupa de social, né? E eu, desde pequena, adorava ajudar minha mãe passando roupa. Legal. E eu gosto. Eu tenho uma coisa assim na minha cabeça. Eu acho tão carinhoso uma mulher passando a roupa do marido. Eu acho. Gente pode não achar, mas eu acho, sabe? Aquela coisa toda fofa, né? Eu achando que eu tava fofa ali, passando, né? Aquela coisa romantizada, estereotizada também. A Disney, né? Aí eu ia lá, arrumava tudo por cor, sabe? Aquela coisa impecável. Você acredita que passou uns 2 dias, quando ele puxou assim para pegar a roupa, tava toda amassada, como se alguém tivesse ido lá amassado tudo. A minha ficha caiu quando eu fui numa palestra do William Douglas, que falava que as mulheres evangélicas perdoam mais e estatisticamente sofrem mais violência. Sim. E aquilo ali foi uma avalanche dentro de mim, porque tudo que ele falava eu estava vivenciando. Tem um livro dele maravilhoso. Também foi o que me acordou. E aí, o que acontece? É violência? Pode se afastar de vez, de fato. Como se faça já. Faça. Não consegue? Busca ajuda técnica. Sim. Vai procurar um advogado, vai procurar uma psicóloga, vai procurar pessoas que de fato entendam do problema, porque não é a amiga, Sim. não é a sua família. A sua família vai te acolher, os seus amigos vão te acolher, mas não vai te ajudar a resolver. Sim. Quando eu decidi... Hoje você tem a DEANA, você tem a Delegacia de Mulher Especializada, hoje você tem a Lei Maria da Penha, que ela está muito mais ampla, hoje você tem o botão do pânico, hoje você tem o afastamento do agressor, né? Seja ele qual tipo de agressão, que a gente já falou sobre os tipos de violência aqui, né? Que são patrimonial, a psicológica. Então, assim, tá sofrendo, não tá conseguindo sair sozinha, vai pedir ajuda, né? Sim, vai pedir ajuda técnica, por quê? Porque ela vai te direcionar como vai fazer e o que você precisa de fazer, se de fato você deve fazer. Sim. Né? Se é legítimo cada passo que você vai dar. Por isso que eu acho que é importante, para que não faça algo, né, assim, na inocência, na ingenuidade, pedir ajuda. De pedir ajuda. Então, se chegou ao ponto, foi agressão física, eu acho que é indiscutível. Você tem que dar queixa sim. Eu sofri agressão física. Mas ele te bateu? Não, ele me empurrou. Empurrão é agressão? Sim. É agressão. Sim. E você acredita? O xingar, o falar, o te desmerecer já é uma agressão, né? Então, o empurrão também. Mas você acredita que eu não tinha consciência disso? Acredito. Que pra mim, violência era levar um soco na cara. Então, se me perguntar se você sofreu, não levei um soco na cara. Sim. Jogar um capacete. Muitas mulheres não sabem que ser estuprada pelo próprio marido é fazer sexo quando ela não quer. Então, assim, hoje as mulheres precisam compreender muito mais sobre as leis, sobre o corpo dela, sobre a vida dela. Como lá naquele relacionamento tóxico que você já estava na perimenopausa também e nem sabia, né? E o que tem a ver tudo isso, Gisele? Tem a ver que você estava passando por uma avalanche de reconstrução cerebral e ainda por cima alguém ali te pressionando para você achar que tá louca. Muita gente no meu consultório fala, doutora, eu acho que eu tô louca, porque parece que tem outra mulher dentro de mim. Você estava vivendo aquela fase ainda com alguém ali mascarando coisas para que realmente você achasse que tivesse louca. Olha que loucura. Voltando lá no primeiro relacionamento e tudo que você viveu na sociedade, do luto, o que você falaria para essa mulher que hoje está vivendo esse luto na sociedade, jovem, como você viveu?
né? 32 anos, uma menina. Quando o relacionamento é bom, é saudável, que foi o caso que eu vivenciei, eu penso que foi um presente, sabe? Tudo que eu aprendi no meu relacionamento casada com o pai da minha filha foi completamente edificador para a minha vida, sabe? Ter gerado a minha filha foi um presente para a minha vida de continuação sem ele. No meu caso, que foi de falecimento natural, e eu estava do lado dele, né? Ele faleceu na Ponte Rio-Niterói, eu estava dirigindo e ele falou: Bianca, eu não estou sentindo minhas pernas e caiu já morto do meu lado. Então, assim, eu tava ali, ainda tentei prestar socorro, parei na cabine lá da ponte, veio ambulância, veio, sabe, tudo aquilo para tentar, né, socorrer, mas infelizmente não conseguimos. Mas assim, eu tava ali, eu agradeço muito de ter estado ali naquele momento, Sim. porque eu nunca tinha ido buscar ele no trabalho, e naquele dia eu fui. E eu pude estar ali, entender o que aconteceu. Eu não fiquei sem saber o que tinha acontecido, sabe? Eu pude entender. Então, esse entendimento me fez prestar atenção e perguntar, cara, eu tenho que agradecer. Sim. Sabe? Eu tenho que agradecer. A gratidão edifica, né? Isso é bom demais. Sim. E foi o que eu te falei, relacionamentos podem acabar como namoro. No meu caso, foi pro luto. Como eu tive as duas experiências, de um relacionamento ruim e um relacionamento bom, e aí eu te falo, se você me perguntar o que dói mais, o luto ou uma traição, eu vou te falar que é a traição. Sim. E a traição, quando eu falo, não é só a sexual. A traição... A traição dói. A traição do caráter mesmo, sabe? Da pessoa estar te manipulando, te usando benefício próprio, que foi o que eu vivenciei. Dói, fere. É porque, assim, quando a gente fala em violência doméstica, a gente tem patrimonial, a gente tem a violência psíquica, a gente tem a violência também moral. Então, a violência, ela não é só um tapa na cara. Às vezes, óbvio, não estou falando que o bater não doa, não estou desmerecendo tipos de dores diferenciadas, eu estou falando que são diversas dores de violência que a mulher pode passar e talvez a ingratidão, né, dentro daquele relacionamento, junto com a traição, porque essa traição é junto com uma ingratidão. Te gera uma dor, um buraco, como se fosse uma facada invisível. Sim. Né? E essa dor sabe, dá um estrago, tamanho de... Você não tem, às vezes, como mensurar o tamanho dessa facada nas costas. Eu conto isso numa narrativa. Ah, Bianca, já passou 3 anos, por que você precisa falar disso? É importante falar da violência? Não é o precisar. Eu acho que é o alertar. Sim. É importante alertar outras mulheres. Sim, porque o que eu percebo até no meu trabalho, né, que acaba influenciando? Meu trabalho é diretamente ligado à minha presença dentro da casa da pessoa. Sim. Tá? Então, assim, da mesma forma que eu fui bancária e tenho sigilo bancário, eu trabalho na casa das pessoas e vejo muita coisa que também precisa ter um sigilo. Ter o meu sigilo profissional ali, eu levo muito a sério isso. Mas é óbvio que eu percebo muitas coisas e muitas vezes não, foram poucas vezes, eu vi uma palavra de socorro. Então a minha fala, ela vem nesse sentido, existe vida. O mais importante de tudo que a gente falou aqui, existe vida, sabe? Existe vida pós-luto, existe vida pós-violência. No início do luto, eu não sentia prazer em fazer as coisas. No início, que eu decidi ir embora desse relacionamento, eu não sentia prazer em fazer as coisas. Mas eu sabia que em algum momento eu andei na grama descalça e sentia prazer. Em algum momento eu sentava na praia de frente para o mar e era bom. Sim. Em algum momento comia sorvete de pistache e ficava extremamente feliz. Então esse momento ia vir de novo. Então eu fazia dessas coisas que eu trazia à memória, o que me trazia esperança,
fazer daquilo um exercício. Eu vou fazer isso porque eu vou um dia voltar sentindo prazer. Para a gente finalizar, né? Agora, hoje você já está num novo relacionamento, tá Tô noiva. Pois é Miss Rio de Janeiro, né? Vai disputar a Miss Brasil. Então, hoje está vivenciando um êxtase, o novo de Deus na sua vida. Sim, né? Eu orei muito por esse momento do novo de Deus. Tem a música, tem várias pregações que falam, né, do novo de Deus. Eu falo que é amadurecimento, sabe? É a desconstrução de tudo que foi vivenciado para a construção do novo. Por isso que eu falo assim, construção, acho que também é pela profissão, né, da construção. Eu falo assim, eu tô construindo. Então, assim, esse ano tem muitas expectativas. Olha, foi bom demais estar com você hoje. Eu quero te agradecer porque você aceitou estar fazendo essa entrevista, aceitou estar falando, né? Porque falar de algo que doeu muito na gente para que outras pessoas sejam alertadas, né? É uma missão. Então, que essa missão de vida aí, sabe, vá muito adiante, né? E força, porque nós que já passamos por isso, só nós sabemos a dor que fica. Você quer deixar algum último agradecimento? Então, eu acho que... Acho não, tenho certeza, né? É a frase que eu uso. Eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou o que eu escolho ser todos os dias. E o que eu escolho ser todos os dias é ser filha de Deus, ser amada, ser cuidada, ser respeitada, ser valorizada. É isso aí. Né? Não só pelo ambiente, mas por mim mesma, né? Você, mulher, está assistindo aqui o meu canal, viu o relato da Bianca? Se você está sofrendo gaslight, violência, procure uma psicóloga, uma neuropsicóloga, procure ajuda, porque assim, é muito importante que você compartilhe, curta, para que o canal vá lá no sininho, para que o canal cresça e para que muitas e muitas outras mulheres possam ouvir tudo isso aqui e falar e aprender, né? Nem falar, né? Aprender que ela não está sozinha, para ela saber que ela tem eu que passei por isso, tem a Bianca que passou por isso, tem tantas outras mulheres que você não está louca. E como a Bianca falou, você tem que ter fé, você não está sozinha. Se você não tem nenhuma rede de apoio, procure alguém da delegacia da mulher, uma amiga mais próxima, procure alguém que possa te auxiliar nesse momento, né? E foi o que a Bianca falou. Não deixe que o outro faça de você aquilo que eles querem que façam. Resolva a sua vida fazer aquilo que você quer que seja feito dela. Você tem o poder nas suas mãos de decisão, de decidir aquilo que você quer ser. Você é aquilo que você deseja ser. Né? E com isso a gente se despede, ó. Um beijo grande e até o próximo bate-papo.